Hum, Prontinho, professora. Obrigada, Valmor. tá. Bom, pessoal, então, boa noite. Hoje a gente vai começar a aula tratando do tema agroecologia, né? Para quem está na residência, ontem nós tivemos uma aula já tratando disso, né? Então, foi alguns tópicos relevantes, assim, que a gente discute na interface com a agroecologia. Nós vamos ter um módulo que a gente vai aprofundar isso, né, da agroecologia, muito a partir das saídas de campo, porque o ensino da agroecologia, ele passa muito pelas atividades que a gente tem, né, também junto aos agricultores e no trabalho da rede sociotécnica. Então, hoje aqui a gente vai falar mais um pouquinho sobre o conceito, sobre o que é a agroecologia, tá? Eu vou expor algumas coisas com relação mais ou menos o roteiro que a gente vai seguir, falar um pouco da agricultura em si, né? Porque a gente fala de agroecologia, mas na verdade ela está muito baseada no que é o processo da agricultura ou das agriculturas no plural, né? Depois a gente vai falar um pouco dessa ancestralidade dos sistemas de vida e produção de alimentos, ou seja, essa agricultura e da onde a gente tira, né, os princípios da agroecologia. Depois a gente fala dos estilos de agricultura de base ecológica e, por fim, falar um pouco da atualidade da agroecologia, como é que a gente tem trabalhado, quais são os principais temas, as principais agendas da agroecologia, tá bom? E aí a ideia é a gente ir até às 21 horas, tá bom? Bom, então eu queria começar um pouquinho falando com vocês de onde a gente começa a trabalhar, né? Nós temos um texto da Susana Hatch, de 1999, na verdade é quando a gente começa a considerar o termo agroecologia mais para a interpretação das experiências que a gente vem trabalhando, né, daqueles agricultores que fazem uma agricultura de base ecológica e tudo, né, que é o livro do Miguel Altieri, que é uma das principais expressões, né, é, em agroecologia, um agroecólogo chileno, né, que ministrou aula na Universidade de Berkeley, que começa junto com Gliessman, né, outros pesquisadores a sistematizar esse referencial da agroecologia, que antes a gente chamava agricultura alternativa, né, um pouco na contramão do que vinha sendo feito na agricultura. A gente começa a contrapor, mas na década de 80, a Revolução Verde com o que a gente chamava agricultura alternativa. Bom, a Susana Hatch, nesse texto, né, nesse capítulo de livro do Miguel Altieri, ela traz muito a noção de que a agroecologia, ela é, na verdade, o que a gente sistematiza de conhecimento de experiências que já existem há muito tempo, né? Então, são sistematizações de conhecimentos que não são novos, mas de conhecimentos que passam a ser compreendidos, né, que passam a jogar luz em alguns aspectos por onde a gente pode manejar o nosso agroecossistema. Então, um pouco do surgimento, né, o que a gente poderia dizer, uma agroecologia histórica, né, eu estava recentemente vendo um artigo
que trata dessa agroecologia histórica a partir da experiência maia, ou seja, estamos falando de sistemas produtivos de 8.000 anos, né? Então, é um pouco isso que a gente vai ter, né? Então, o que nós temos de manejo e, enfim, que é importante. E aí, quando eu falo assim, né, eu não estou considerando só as práticas agrícolas, os sistemas produtivos, mas a própria vida, né, que envolve cultura, envolve política, envolve toda uma organização de sociedade, que define, né, nós falamos de agroecologia enquanto uma perspectiva sociotécnica, né, ela não é desvinculada das formas de vida que a gente tem. Bom, e se considerarmos assim que a gente sempre teve a agricultura no plural, né, as agriculturas, e de diferentes povos, em diferentes épocas. Então, nós vamos ter, como o Mazouye traz na história da agricultura, ele vai mostrar as revoluções agrícolas que a gente teve. E aí nós vamos pegar vários períodos históricos, né, de agricultura, de como ela foi mudando. E é bem interessante, até indico para vocês ler esse livro, é um livro que está disponível na, na internet. É, ele fala da história das agriculturas no mundo. E aí ele vai mostrar, por exemplo, como que a gente leva, sei lá, 4 séculos com um arado, usando um arado. Primeiro, uma agricultura que não usava nenhum implemento, depois uma agricultura que ela vai passar a usar o arado, e ela leva 4 séculos com esse tipo, né, de agricultura, com esse tipo de implemento sendo usado, e ela vai demorar como 4 séculos só com o surgimento da indústria siderúrgica, ela vai passar a usar o arado com aço, que aí confere uma maior produtividade. Nós estamos falando disso de um salto, imagina, na Revolução Agrícola, né? Depois ele vai mostrar o que avança, uma outra revolução, também contando séculos, né, para isso ser modificado, para atrelarem os animais, dando maior força e maior rapidez no trato da terra, né? Então, o que é descoberto, né, que une os animais, atrela os animais para você colocar mais de um animal para arar a terra ou para transportar produtos e tudo, isso é uma nova revolução. Isso, assim, muda imensamente o tipo de produção na agricultura. Isso leva séculos também para acontecer, né? Então, ele vai fazendo essa reconstituição, né, bem detalhada do processo das revoluções agrícolas e até chegar nos tempos modernos, onde ele vai mostrar como, eu vou colocar aqui, Nadir, como, eu acho que só com isso aí vocês conseguem achar. E aí ele vai pegar todo esse histórico e vai mostrar como a gente, na modernidade, nas revoluções agrícolas dos tempos modernos, né, como ele chama, como a gente, assim, foi muito mais rápido, né? Então, se nós pegarmos a partir da Revolução Verde, se a gente pegar, por exemplo, as variedades de alto rendimento, né, as sementes híbridas, que elas dão um salto de produção
e elas começam na década de 50, 60, a gente já vai ter na década de 90 a transgenia. Então são manipulações genéticas também feitas nas sementes com o intuito de, de alto rendimento, e que muda consubstancialmente, né, o que é feito na agricultura. Então, bom, se a gente for pegar essa evolução da agricultura, né, e aí ver todos os aspectos de tudo que ela significa nesse período, a gente vai ter uma, uma dizer assim, um achatamento no tempo das respostas tecnológicas e, enfim, que vão, nessa perspectiva sociotécnica, que vão mudar toda a sociedade, tudo, né, a forma como a gente vai se alimentar e cultivar, né? Então, bom, esse achatamento aí das revoluções tecnológicas na agricultura, ela vai ter nos tempos modernos, né, como o Mazoie trata, ela vai ter uma grande um movimento de contra-hegemonia, né, que vai começar a ser estruturado e vai questionar esses pacotes, né? Então, isso se dá mais na década de 80, essa intensificação tecnológica que começa a afetar a sociedade, e nós vamos ter aí uma valorização daquelas agriculturas que resistem a a esse, essa modernização, né? Vamos dizer assim, uma modernização entre aspas. Então, é aí que a gente vai ter o surgimento no Brasil, né, de um movimento agroecológico, um movimento pela agricultura alternativa, primeiramente, mas um movimento agroecológico que vai fazer o quê? Vai pegar lá na raiz do que são as agriculturas, das comunidades tradicionais, dos povos indígenas, né, e vai trazer os princípios desses sistemas para uma outra é, uma outra agricultura. Bom, no começo já, gente, do século passado, 1910, 1920, nas primeiras décadas, né, do século XX, aí, a gente vai ter no mundo o surgimento de várias experiências, movimentos, concepções, que eles vão contra, né, esse tipo de agricultura. E aí eles vão ser de distintas formas. Então, a gente vai ter os estilos de agricultura, que podemos dizer assim, depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês dos modos de vida que vão para além desses estilos, mas os estilos de agricultura que a gente vai considerar é de base ecológica, tá? Então, nós vamos ter em 1910, mais ou menos, a permacultura surgindo nos Estados Unidos. Logo, na década de 70, a gente tem ela se fortalecendo, e é o que é o referencial que a gente mais conhece, que é a partir do Bill Mollison na Austrália, né, em 1978, mais precisamente, que começa a trazer, né, essa agricultura da permanência. Então, a permacultura, ela é interessante porque ela não vai só, e isso é uma constante, todos os estilos, eles não vão se ater só à produção, né? Eles vão, na verdade, pensar de uma forma mais sistêmica, em como você tem as construções, em como você lida, né, com o ambiente, com uma determinada filosofia, com
como é que você trata a agricultura, enfim, é uma forma de vida, né? Então, a gente vai ter a permacultura, nós vamos ter a agricultura natural do Mokichi Okada na década de 30. Essa agricultura também, né, de uma forma mais sistêmica, pensa na alimentação, pensa na beleza, né, pensa na espiritualidade, sobretudo. Hoje a gente já tem alguns estudos na agroecologia ressaltando a, a, o aspecto da espiritualidade nos sistemas de produção e vida no que a gente entende por agroecologia, né? Então, é uma coisa que é bem interessante. Se a gente for ver a agricultura natural, a agricultura natural, ela nasce, né, nos seus princípios muito com essa motivação. E nós vamos ter também a biodinâmica, né, também na década de 20, com Rudolf Steiner, né, a Nadia, até tá aí, a Nadia fez uma residência, né, Nadia, se você quiser contar para a turma um pouquinho, acho que ia ser legal. A biodinâmica, ela trabalha com os preparados biodinâmicos, ela integra pecuária, agricultura, e, bom, ela nasce basicamente na Europa, e aí em Brasília tem alguns hortos florestais de plantas medicinais que a gente vai também conhecer no módulo agroecologia, numa unidade básica de saúde, que trabalha um pouco nessa perspectiva, né? Então, e a biodinâmica também nasce, né, com essa noção do calendário biodinâmico, da atenção aos astros, né? Então, tem toda uma forma também de mais específica de atuar. Então, gente, tudo isso são movimentos, né? Quando a gente fala de agroecologia, nós estamos considerando todos esses movimentos, né? Porque a gente fala de uma base científica que ampara todo o estudo dessas agriculturas de base ecológica, quando a gente fala de agroecologia, né? Bom, e aí nós vamos ter, num período recente, um outro estilo que ele é um pouco mais diferente dos outros, né, que relevam a questão da espiritualidade, relevam uma questão mais, né, de pensar nos tempos da natureza e tudo. Nós vamos ter a agricultura orgânica, que, na verdade, a gente pode ter uma agricultura orgânica dentro de todos os estilos, né? Mas o que a gente se refere à agricultura orgânica em si é aquela passível de certificação. Então, o que é a certificação? Existe uma lei, a Lei 10.831 de 2003, que ela regula um pouco, né, essa questão da produção, do armazenamento, da rotulagem, do transporte, da certificação, comercialização e fiscalização dos produtos orgânicos. Então, bom, a partir dela surgem várias normativas, né, que aí vai ser normativa dos mecanismos de controle, né, vai ser do extrativismo, da produção vegetal e animal, de cogumelos, das sementes e mudas orgânicas. Então, a gente, no mapa, né, no Ministério da Agricultura, vão ter várias normativas. Então, vão falar o que pode e o que não pode e o que é um sistema orgânico. Então, antes, a gente tinha somente a certificação de produtos por auditoria, né? O que foi interessante dessa lei
E aí essa lei, inclusive, ela foi bem debatida no primeiro Encontro Nacional de Agroecologia, que aconteceu no Rio de Janeiro. Ela é bem criticada, a maneira como está sendo construída, e o que acontece? É, é considerado na lei, e isso foi uma inovação, né, que parte do Brasil, a participação tanto de consumidores quanto de produtores. Então, nós vamos ter na lei a certificação por auditoria, ou seja, são profissionais, inspetores, que eles vão visitar as áreas e vão ver a conformidade, ou seja, se está aquela propriedade adequada ao que fala a normativa, a lei de orgânicos, e vão certificar. Então, são visitas anuais ou bimestrais e vão certificar aqueles produtos, né? E fora isso, a gente vai ter o sistema participativo de garantia. O sistema participativo de garantia, ele, ele vai possibilitar que, a partir de uma metodologia que envolva consumidores, produtores entre eles, você faça uma certificação. Então, ela pode ser por organismo de OPAC, é organismo, agora me fugiu, organismo de averiguação de conformidade, uma coisa assim. Então, geral, por exemplo, aí em Brasília a gente tem a OPAC Cerrado, que é a AGE, Associação de Produtores Agroecológicos, que ela é fundada na década de 80 nesse movimento de contraposição, né, que vem muito da agricultura alternativa. Então, a gente vai ter essa OPAC, que ela vai fazer essa certificação participativa, e ela vai dar o selo, né? Então, é um selo comum para todo o Brasil e que os agricultores têm acesso quando eles se envolvem nessa certificação. É uma certificação mais barata, que convém mais aos agricultores, né? E, enfim, e que tem mais a ver com essa prática. Uma rede que esteve bem à frente desse debate foi a rede Ecovida, que é uma rede de produtos certificados orgânicos. É uma rede que tem várias feiras, né, acontecendo, e tem os mercados territoriais, que são trocas que são feitas, né? Então, quando eles vêm, são os 3 estados do sul do Brasil, quando eles vêm de uma região para outra para trazer os produtos, eles também compram produtos ali e deixam em outros territórios. Então, eles são vendedores, mas eles também são compradores entre si. É uma rede bem interessante, né? Porque aí também vai ter uma criação enorme de mercados e tudo, que a gente chama de rede alternativa de alimentação, para assim que os agricultores possam escoar essa produção, né? E fora isso, vai ter a, a OCS. A OCS é Organização de Controle Social. Então, é uma certificação também que ela é feita por uma instituição passível de certificar, é participativo. Só que a diferença é que ela só serve para quando você vai ofertar diretamente o produto. Então, por exemplo, quando um agricultor ele vai vender na feira, ele ele pode ser certificado por uma OCS. Então, ele só vai indicar na feira que aquele produto é agroecológico, né, orgânico. Se ele vai vender para um restaurante, já não, né? Então ele já precisa da certificação pela OPAC. Enfim, então são regras que foram estabelecidas
dentro dessa perspectiva da agricultura orgânica. Bom, e aí, como eu disse, a agroecologia, ela vai abarcar, e isso é muito mais, né? Então, quando eu vou lá no histórico da agricultura, eu quero chamar a atenção de vocês, né? Que eu cito, né, a agricultura de sistemas de 8.000 anos e tudo. Eu quero mostrar para vocês que a agroecologia, ela não tem nada de novo, né? Então, na verdade, ela é um resgate, uma visibilização de sistemas que podemos dizer que são mais sustentáveis e que se conservaram e que resistiram a um determinado processo de modernização, né? E ela também, da mesma maneira que vai, né, que assim, que tem que perceber que existem esses sistemas milenares, ela também respeita esses movimentos de agricultura de base ecológica, né? Então, poderíamos dizer assim que a agroecologia, ela é uma ciência que vai abarcar estilos de agriculturas de base sustentável, estilos de agricultura de base ecológica, né? Então, é um pouco como é que a gente conhece os princípios de cada uma dessas agriculturas e valoriza isso, né? Com a Revolução Verde, a gente aprendeu muito a não aceitar essas diferenças de conhecimento, né? A gente aprendeu as técnicas de não considerar esse tipo de, de conhecimentos. E aí um pouco o desafio, né, do campo científico da agroecologia é esse, é como é que a gente sistematiza, com quais. Depois eu posso falar um pouquinho para vocês, até porque eu vi que teve uma aula que isso foi recorrente, não sei se vocês já discutiram mais, mas como a gente faz com as metodologias desse resgate, né? Bom, alguma pergunta? Querem participar? Professora, eu tenho uma dúvida sobre os produtos orgânicos, né? Quando a gente vai em alguns mercados que a gente vai comprar o produto orgânico, ele às vezes está bem mais caro do que o produto que não é orgânico, principalmente as frutas. Isso acontece por conta dessas certificações? Então, não. O que a gente tem bom, as certificações, elas têm um custo a mais, assim como o que ela coloca, para como condicionante do sistema de produção. Então, hoje, por exemplo, a gente está discutindo a lei de bioinsumos. E ao invés, e aí tem muito a ver com a adequação sociotécnica, né, essa discussão, ao invés de você desenvolver as tecnologias, que algumas milenares, inclusive, de manejo do solo, você traz toda a noção dos bioinsumos e hoje a gente tem o mercado sendo estabelecido de bioinsumos, né? Então, bioinsumos, o que que é? É uma cauda que você usa, é um biofertilizante para adubar, né, as plantas, é um é um humus, né, uma terra de minhocário, uma própria compostagem, né? E você vai ter um fluxo, se vocês perceberam, assim, a agricultura orgânica, ela tem um nicho de mercado forte, né? Que é diferente dos outros estilos e tudo. Então, a gente vai, na verdade, ter alguns produtos que eles são induzidos. Por exemplo, tem na Feira da Ponta Norte, tem um agricultor que ele está em transição.
Então, assim, foi feita uma cooperação para, né, apoiá-lo na transição e tudo. E aí foi indicado para ele comprar esterco, fazer rochagem. Então, são técnicas que, de fato, melhoram muito o solo, e isso é significativo. Só que ele não tem recursos para fazer isso. Então, como começar a fazer essa conversão se você tem um custo alto para mudar isso? Então, assim, às vezes aumenta o custo de produção do agricultor, mas por essa noção de mercado. Vejam bem, a agricultura moderna, ela tá assim, como um sanduíche, né? Ela está entre a indústria é, de um lado, vendendo trator, vendendo semente, vendendo adubo, né? E a indústria de outro comprando, a indústria alimentar, né? Ou outras indústrias. Então, o que que acontece? Ela está meio que ali sem poder. As indústrias, elas têm mais poder do que o setor de primário da agricultura, né? Então, o que acontece muito na agricultura orgânica, né, é em alguns casos, algumas experiências, é colocar um pouco a agricultura sem romper com esse modelo, né? Então, quando a proposta é romper com esse modelo, é você criar uma autonomia de produção. Então, quando você chega no mercado, você, além de chegar com essa agricultura, que ela não é tão não rompe tanto assim com o modelo, você ainda tem um supermercado que explora, né? Que a gente sabe que quanto mais lucro, melhor. Então, o que o agricultor ganha é muito pouco. Eu me lembro de trabalhar com agricultores em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Eles são, assim, começaram com uma cooperativa de consumo no Rio, a, a Cultivida, e eles vendiam muito para supermercado. E eles contam assim que eles enchiam caminhões e caminhões de produtos, não ganhavam nada, e enfim, e aí até que eles resolveram mudar a forma de comercializar. Aí eles montaram uma feira. Aí na feira eles vendiam por um preço justo, eles trabalhavam menos, então eles começaram a ter qualidade de vida, conhecer quem comprava, conversar mais com quem comprava, e as pessoas passaram a ir cada vez mais, e eles começaram a ver que eles se sustentavam muito mais com uma feira local de circuito curto, né, mercado de proximidade e tal, relação mais direta entre quem consome e quem produz, do que mandar para o supermercado. Então, o que a gente vê é que, assim, claro que tem pessoas que vão consumir no supermercado, tudo, mas hoje a gente já tem outra noção dos tipos de mercado possíveis, né? Então, como eu já falei para vocês, né, convidei vocês para irem na Feira da Ponta Norte. Ali é um baita esforço, nós inclusive estamos sistematizando, que a ideia é virar política pública para outras regiões do Distrito Federal. Ali é uma contraposição, né? Então, uma coisa é essa, tá, gente, dos mercados. Estou explicando mais para vocês, porque essa é uma discussão muito cara também na agroecologia, né? Sempre surge isso, mas o preço é mais caro. Bom, outra forma também que acaba sendo um preço mais caro são algumas experiências que se propõem a pagar mais, justamente porque tem um circuito curto, conhece o agricultor com quem trabalha. Então, nós vamos ter a comunidade que sustenta a agricultura, né? As próprias feiras, se a gente for ver, às vezes a turma consegue colocar um preço maior, não porque aquilo fica um produto mais caro, mas porque as pessoas estão dispostas a dividir um pouco essa renda mínima dos agricultores, né? Então, não é necessariamente que seja caro, até porque se a gente for ver na pandemia, né, as doações que aconteceram, o MST doou toneladas de alimentos, né, então
é assim, o que que é preço e o que que é preço, né? Como o pessoal da CSA fala, né? Então, quer dizer, foi uma coisa significativa, né? Da doação mesmo de alimentos, né? Não vamos perder alimentos, vamos, né, tentar passar para quem precisa e tudo. Então, você não tem, assim, esse valor tão estabelecido do lucro nessas empresas. Agora, o que de fato faz com que a gente tenha uma produção orgânica, agroecológica, né, certificado ou não, mais popular, são as políticas públicas. Então, você tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, você tem o Programa de Aquisição de Alimentos, né? Então, são produtos que remuneram os agricultores, fazem com que eles tenham uma diversificação daquilo que eles vendem, né? Então, eles podem vender para uma comunidade que sustenta a agricultura, eles podem vender numa feira, eles podem vender cestas, e eles podem vender no mercado institucional. Então, são produtos que eles vão direto para equipamentos públicos, né? Então, o PNAE, alimentação escolar, vai para as escolas e o PAA, ele pode ir, né, os 30% da agricultura familiar para hospitais, para creches, para asilos, restaurantes populares, né? A gente não tem mais, porque foi desmontado tudo que a gente tinha de política pública. Então, assim, essas são formas, talvez, de regulação também, e de acesso ao alimento, né, barato. A ideia, gente, assim, olha, isso custa muito caro, né, para gente, a agroecologia, o alimento saudável, ele tem que ser pop, né, ele não pode ser caro. Então, a gente precisa de política pública que não faça com que esse alimento seja gourmetizado, não faz sentido, né? Ele tem que estar acessível. A gente tem que comer, né, sem agrotóxicos e pagar um preço menor por isso. Em Pernambuco, eles têm uma rede de, eu acho que quase 50 feiras. Eu conheci já há um tempo atrás, mas eles já avançaram bastante com isso. Eles conseguem ter o mesmo preço das feiras convencionais, num acordo com os consumidores, é, e isso eles conseguem, por quê? Porque tem uma constância, assim, uma certa fidelidade de quem compra. Então, quando você tem é, uma entre-safra de alface, você não vai subir o preço, você vai manter. Então, é um preço que ele é mantido ao longo do ano, né, o que o mercado comum não faz, para possibilitar que essas pessoas continuem sempre comprando, os agricultores sempre mantendo a entrega daquilo que eles têm, e nesse acordo você consegue estabelecer um mercado de preço justo, mais acessível, né? Então, você vai compondo esses custos, tá? Agora, Professora, ah, pode ir perguntando ou você prefere uhum. depois? Só deixa eu concluir uma coisa. Então, gente, só para vocês, eu queria que vocês percebessem que, assim, existem vários tipos de experiência, né? Então, é claro que é, é muito melhor uma agricultura orgânica, mas a gente não pode confundir o que é uma agricultura orgânica com agroecologia, né? Então, uma professora uma vez nos disse assim, a gente pode ter um canteiro orgânico, mas a gente não pode ter um sistema de produção orgânico, né? Porque envolve é, outras questões, né, que são significativas, que são os processos da transição agroecológica, que aí daqui a pouco eu falo para vocês também. Pode falar, Nadir. Então, eu até coloquei lá no WhatsApp bastante dúvidas, né, a respeito desses dois, da agroecologia com relação à agricultura orgânica, e assistindo agora esse início de aula,
eu vejo que, por exemplo, a agricultura orgânica tem a normativa, né? E tem um sistema que faz essas inspeções e tudo. A agroecologia, então, esse sistema que acolhe todos esses diversos estilos de agricultura, com base ecológica sustentável, ela, qual desses sistemas seria o sistema participativo, que garante um pouco essa natureza dos produtos agroecológicos? Quais são, agroecológicos, de que forma o consumidor ele pode se sentir seguro de que o produto agroecológico que ele está comprando realmente é saudável e, assim, no sentido do consumo mais que eu estou falando, né? Qual é a garantia? Porque não tem uma normativa, né? Uhum. Não, então, tem a normativa. Os produtores que não cumprem, não têm o selo, né? E vocês vão ter, podem ver no Ministério da Agricultura, tem o cadastro dos produtores orgânicos ali, por OPAC, por OCS. Então, se você quiser fazer uma pesquisa mais específica, é só ir no cadastro, ver se o cadastro de agricultores orgânicos está ativo, tá? Sim, Porque às mas eu vezes... falo agroecológico, no sentido de Ah, não estar dentro desse sistema orgânico de um cultivo, de uma agricultura orgânica dentro do sistema de produção que não é agroecológico. Eu falo nesse sentido, essa diferença dos dois, né? Vamos dizer hum, que eu não queira comprar um produto orgânico que tem toda que não tem essa ruptura, né? Como você mesmo falou aí sim, na aula, do sistema, e que é caro, e que eu queira comprar um produto agroecológico saudável, dentro de um processo de transição ali, mas que tenha um mínimo de garantia, assim, de que não tenha veneno, por exemplo, uhum, né? Que ele não sim, precise ser 100% orgânico, mas que ele passe por um processo de que me traga esse alimento de uma forma mais saudável. Porque não, pelo que eu vi, só o sistema de agricultura orgânica é que tem essa inspeção, né? Que tem esse sim, selo. O sim, agroecológico não. não. Então, existem algumas iniciativas de estabelecer protocolo de transição, mas isso não é, e eu acho que nem tem interesse que seja dessa maneira, né, de ter uma certificação dos agroecológicos, porque os sistemas são muito mais complexos. É, Uhum. olha só, no processo de transição agroecológica, né, segundo o Glisman, que trabalha isso muito e que é o referencial que a gente mais segue para pensar a transição agroecológica, ele vai ter 6 níveis, tá? Aí só para você ver o grau de complexidade da coisa. Então, o primeiro nível é mudança de insumos. Então, aí está muito agricultura orgânica, né? Então, você não usa agrotóxicos, você usa caudas, né? Você não usa adubos, você usa biofertilizantes, você usa compostagem, você usa o próprio manejo. Isso é importante, gente, também. Bioinsumos é considerado manejo. É uma briga para isso ser considerado, mas quando você faz uma agrofloresta, você pode considerar que ali é um bioinsumo, né? Quando você faz uma adubação verde, é um manejo, uma rotação de culturas, enfim, tudo que você faz de manejo do solo ali, né? O bioinsumo não é só o que você coloca de fora, mas é justamente o que você tira dali de potencial do que você tem, né? Então, a agricultura orgânica tem nesse primeiro estágio. E aí você vai, aí, por exemplo, o professor Flávio falou com vocês do manejo de agroecossistemas. Então, até o terceiro passo seria o manejo, né, de repensar os agroecossistemas. E um ideal seria a mudança da paisagem. Só que a gente superou um pouco isso e foi até o estágio 6, que é a transformação dos sistemas agroalimentares.
Então, hoje a gente está falando não só de transição agroecológica, mas de transformação agroecológica, porque para a gente fazer essa transição, a gente precisa mudar, inclusive, a forma de se alimentar, né? A gente precisa romper com os impérios alimentares. Eu acho que ontem a Iracema tratou também disso com vocês, né? Então, o que que acontece? Não tem como a gente certificar, porque algumas pessoas falam assim, se um agricultor com cultivo do tabaco, que é bem problemático, né, esse cultivo, esse monocultivo que se dá basicamente na agricultura familiar. Se um agricultor de tabaco, ele diversifica, né, e aí no protocolo, para diversificação da cadeia do tabaco, né, falava para diversificar 20% da produção, 25%, se ele diversifica isso, a gente já pode considerar que é uma transição, né, agroecológica. Então, quais são os níveis para a gente considerar a transição? Então, ou se você pegar uma propriedade que ela está bem integrada, né, e tudo, quer dizer, se ela deixa de usar é, é, agrotóxico, a gente pode considerar que é transição, né? Se ela parar de usar transgênico e usar NPK, que é o adubo sintético comprado, né? Geralmente é esse pacote, né? Você compra semente híbrida, o NPK e o agrotóxico. Se ela deixar, aí já é transição, né? Mesmo ela podendo, não estando dentro da normativa de orgânicos, ela pode ser considerada. Então, enfim, são várias questões, né? E aí tem uma discussão. Agora, o que a gente vê na prática é que quando há uma mudança nesse sistema agroalimentar, né, por vias do consumidor, professor Sérgio Schneider, inclusive, né, que estuda bastante essa sociologia da alimentação e tudo, ele fala que ele acha que a mudança vem pelo consumo, porque as pessoas estão querendo cada vez mais saber de onde vêm os alimentos, que isso é uma prática muito importante, e nós estamos falando nessa residência também, né, de um urbano forte. Então, se as pessoas querem saber de onde vem o alimento, isso pode ter um fator de mudança muito, muito forte, né? Então, o que a gente vê são essas redes alimentares alternativas e que vão construir novas formas, né, de aproximação desses produtores e tudo, e que dispensam uma certificação. As CSAs são um exemplo, né? Se vocês quiserem, alguém aqui participa de alguma CSA, se vocês quiserem conhecer, vocês podem ver no Instagram, procura lá CSA Brasília, tem várias CSAs, nós visitamos, né? Não sei quem que está aqui, que visitou o Pé na Terra, da Fátima, né? É uma CSA, uma comunidade que sustenta a agricultura, então que vão ser nessas formas que vão mudando. Então, no processo de transição, a gente vai ter esse estágio, que é a mudança de insumos. Então, a gente pode considerar nesse estágio agricultura orgânica, porque, inclusive, pessoal, nós temos agricultura orgânica em monocultivo, né? Nós temos produtos que são certificados, mas que são monocultivos, né? E que fere um pouco quando a gente vai falar da sustentabilidade, do redesenho da paisagem. Então, eles são orgânicos, mas não estariam necessariamente nesse estágio de transição. Professor Flávio, tratou com vocês esses estágios de transição agroecológica? Ainda não, professor. Ele deixou para fazer nas próximas aulas. Ah, tá. Isso. Que aí eu acho que quando a gente for fazer o módulo de agroecologia mesmo, aí a gente vai aprofundar
e eu acho que é legal até a gente ver, dá para ver inclusive com vídeos, vários sistemas de transição agroecológica, né? Enfim, e aí nós vamos, por exemplo, na transição agroecológica, como entra a espiritualidade? O que vocês acham? Como é que a gente trata isso? Que nem uma estudante que eu orientei também, ela foi fazer entrevista com uma agricultora e perguntou, o que você acha da CSA? Ela falou assim, é mágica. Como é que a gente dá conta dessas coisas na academia, na nossa formação? Vocês têm uma pista? A Fátima fala que nos ODS, tem 17 ODS, ela fala que tem que tem que ter um 18º, que é o amor, né? Então, como é que a gente vai tratar essas questões mais subjetivas, né, do desenvolvimento humano, e que elas são relevantes, né, para as pessoas, para a gente pensar a vida, para a gente pensar a produção. A agricultura, ela se reivindica, né, de uma agricultura da vida, contra uma agricultura da morte, né, quando, por exemplo, combate o pacote do veneno, né, que está aí sendo discutido para a liberação dos agrotóxicos. Assim, eu tô no México, né? Então, enquanto aqui eles estão com um decreto presidencial de proibição do glifosato, claro que é só um, mas eu acho que isso já abre um precedente bom, glifosato e de transgênicos. No Brasil, a gente está discutindo o pacote do veneno, né? Se arrebentando para tentar que não passe, né? Que é a liberação aí de vários venenos, inclusive, que estão proibidos. Enfim, então é um desafio a gente pensar essa questão, né? Como é que você certifica toda essa complexidade que a agroecologia envolve, né? Ela é uma mudança muito mais consubstancial, né? Vocês têm perguntas? Querem opinar aí? Como é que a gente faz para incluir essas questões na transição agroecológica? Estou provocando vocês. Professora, só para fechar a indagação que eu fiz, assim, geralmente quando eu vou comprar aqui na feirinha do Flamengo, né, tem uma parte que é só agricultura orgânica certificada e a outra não. Então, assim, geralmente eu vou nas outras também, eu converso, pergunto, né, como é que é, onde é a produção, como é que faz. Então, tem alguns que falam, não, eu só uso 1010, 1410, um número, eu acho que é do produto, né, que eu coloco o veneno só no início, depois eu não coloco, e uns falam que não, eu não coloco veneno nenhum, mas eu uso adubo químico. Então, assim, para quem quer consumir produto agroecológico, vai muito assim também de ir conhecendo, né? De conhecer. Eu gosto de me manter livre para consumir no sentido, a CSA não se adapta muito para mim nesse sentido, porque acaba ficando também um pouquinho mais caro e eu fico meio que restrita àquela demanda ali, mas geralmente converso, pergunto, ou compro de um agricultor, às vezes, menor, às vezes que vende aqui perto do condomínio, na beira ali da pista. Então, tem várias formas de chegar, né? Mas eu penso no consumidor, no consumidor geral, que não tem noção nenhuma desse movimento todo, e às vezes ou fica restrito ao veneno ou fica restrito ao produto orgânico, né? Que não tem esse conceito, né, da diversidade, né, do sistema, né, integrando mais as coisas. Então, assim, a gente vê que está bem distante e não tem muito movimento para educar ou para mostrar. Acho que para o povão em geral, isso tudo que nós estamos conversando, né? Uhum. Sim, você falando isso, né, não me vem nenhum exemplo assim claro, sabe? Mas me vem muito essa necessidade do quanto falta ainda a gente trabalhar em termos de política pública, em termos de
de ciência mesmo, sabe? Da gente estar fazendo pós-graduação e elencando essas questões. Isso pode ser um trabalho, assim, de vocês, né, também, na conversa com os territórios, como que eles veem isso, né? Como é que as pessoas compram os alimentos? Elas sabem ali, por exemplo, o trabalho que dá a produzir aquilo, elas sabem fazer diferença, né? Fala assim, eu só coloco agrotóxico no começo. As pessoas sabem fazer a diferença de quem não coloca nada, porque as pessoas também não conhecem a forma de produção, né? Quando a gente começou a trabalhar a alimentação escolar, a gente interagia muito, né? Eu sou agrônoma, a gente trabalhava muito a agronomia com a nutrição. Então, de um lado, os nutricionistas fazendo os cardápios e de outro a gente falando, ó, não dá para você manter maçã no cardápio, você tem que manter caqui, porque caqui tem agricultura familiar produzindo, maçã não vai ter, né, localmente. Então, elas tinham que mudar isso. Então, foi uma coisa muito revolucionária que aconteceu, sabe? De interdisciplinaridade, das nutricionistas entenderem o que elas podiam utilizar e a gente entender também como é que era essa noção da diversidade que precisava ter. Uma outra coisa, assim, não interessa que não tenha um produto, tem que ter, porque as crianças precisam comer. Então, tem que arrumar o produto para alimentação. Então, assim, foi uma coisa muito, muito interessante que os agricultores começaram a ter noção, né, de como que era isso desse novo mercado. Então, e é uma coisa muito recente na nossa história, né? O PNAE é 2012, se eu não me engano, né? Então, um pouco nisso. Vocês estão trazendo aqui várias questões importantes, né, gente? Das festas, da colheita. Aqui mesmo, acabei de participar de um congresso, foi muito lindo. Eles apresentaram várias danças da colheita, né, que os indígenas fazem, ou seja, não existe é um elemento importante nessa parte cultural da agricultura, né? Agricultura, né? Às vezes a gente fala, pô, mas a agroecologia tirou a agricultura, tira a cultura, né? Mas é só cultura, porque a gente está falando desse processo todo milenar, né? Como eu falei para vocês, os maias de 8.000 anos, sistemas de produção ainda em vigência, que garante segurança alimentar, são são agriculturas mais sustentáveis num contexto que a gente está falando de mudanças climáticas, né? Enfim, precisa ser considerado. A Cristi Andréia está com a mão levantada? Oi, professora, boa noite, tudo bom? Uhum. Professora, eu tenho uma pergunta, porque assim, você imagina as pessoas que estão com fome, elas vão querer comer o que tem, elas mal vão ficar pensando de onde veio, elas querem apenas comer, porque a fome é desesperadora, e daí não dá nem muito tempo para raciocinar da onde veio, para onde vai. É a mesma coisa com escovar os dentes, mais ou menos parecido. E as pessoas não estão preocupadas se vai ter cárie ou não, elas querem comer, porque mal tem pasta para utilizar para escovar os dentes. Então, se a gente estiver num território bem carente, como que a gente pode fazer uma pergunta assim, se a pessoa, primeiramente, ela está ali desesperadamente para poder levar um produto, uma comida para o filho dela para casa? Uhum. Então, olha só, o mercado resolve o problema da fome? O mercado não, porque você vai lá com fome, só você não pode roubar, porque você vai ser preso. Uhum. Você ganha um mínimo, daí você vai levar o mínimo para sua casa, possivelmente o miojo.
Uhum. E você não vai resolver a fome, mas você vai ali naquele momento aliviar. Aquele exato momento só aliviar. Sim. Então, assim, ó, considerando que o mercado ele não resolve o problema da fome e considerando a nossa experiência brasileira de combate à fome, o que resolve são políticas públicas. E nesse sentido, se a gente for considerar a política pública que a gente teve de segurança alimentar e nutricional, o que nós conseguimos foi colocar alimento de boa qualidade no prato das pessoas que passavam fome. O programa de aquisição de alimentos foi isso, o programa de alimentação escolar foi isso. Por que foi criado o programa alimentação escolar? Por vários motivos. Dentre eles, é que percebeu-se que muito da segurança alimentar e nutricional, ela era garantida na alimentação escolar. Eram as crianças que iam para a escola e as únicas refeições que tinham eram as refeições da escola. Um outro ponto é que dinamizava economicamente o local. Para de se perguntar essas coisas. Alguém está com o microfone aberto? Ui, que raiva. Edna, fechou, né? Então, o que acontece? Nós precisamos ter sistemas que garantam a segurança alimentar e nutricional, e a gente já teve isso no Brasil, né? A gente só teve esse problema de fome grave porque nós desmantelamos as políticas públicas. Nós temos várias pesquisas, artigos que estão mostrando isso, né? Então, a gente vai ter, mais ou menos, eu não tenho dados exatos. Depois, no módulo agroecologia, a gente vai ter a professora Nelise Risolo, que trabalha com isso, que vai falar um pouco mais, vai aprofundar isso. Mas o que a gente tinha no Brasil, antes do governo Lula? 42 milhões de pessoas em situação de fome. Esse valor conseguiu passar para 8 milhões, tá? Tem várias discussões, né, reflexões que a gente fala. Dentro do sistema capitalista, é possível acabar com a fome ou a gente tem que acabar com o sistema, né? Então, qual a dificuldade de romper com a fome dessas 8 milhões de pessoas? Será que é uma fome inerente a um sistema capitalista? Né? Enfim, então é uma questão que fica. Mas a gente voltou para o mapa da fome, então a gente voltou para 33 milhões, né, que são os dados que tem hoje. A gente estava, ano passado, a Rede Pensan, né, que é a rede de pesquisa em segurança alimentar e nutricional, eu acho que o dado foi de 22 milhões no ano passado, e esse ano ficou com 33 milhões, né? Eles repetiram a pesquisa. Então, o que acontece? Foi só com um conjunto de políticas públicas, né, que possibilitou esse alimento chegar, e aí chegava o alimento de um lado e do outro. O que foi feito? Foi dado um adicional de 30% para quem produzia agroecológico, né, sem agrotóxicos, sem alimento transgênico. Então, a gente conseguiu disponibilizar muito do alimento, remunerando os agricultores, né, dinamizando as regiões economicamente e acabando com a fome. Então, as pessoas precisam disso, né? Tem gente que fala, se não for com agrotóxico não vai matar a fome. Não, está errado. Por quê? Porque a agricultura que produz com agrotóxicos, ela não produz alimento, ela produz produto ultraprocessado. Produto ultraprocessado que usa farinha de soja, farinha de milho, que é aquela gôndola toda do mercado. Vou convidar vocês para ir no mercado e passear na gôndola de biscoito. Vocês vão ver lá que tudo é transgênico, tá? Tudo ultraprocessado. Vocês não conhecem nada do que está escrito no rótulo ali. Então, essa agricultura que usa muito agrotóxico é esse alimento, né, entre aspas, esse produto que ela vai produzir. Enquanto que nós vamos ter uma agricultura agroecológica com potencial aí de se estruturar e de fornecer para, de fato, esse alimento ir para quem precisa, e um alimento de boa qualidade, né? Enfim, eu acho que a gente já avançou bastante, gente, nisso. Aí a professora Nelise vai dar
um show aí para vocês, que é de fato, inclusive no mundo inteiro, né? Agora espero que volte essas expertises aí, vários técnicos, várias pessoas profissionais que trabalharam com isso, que foram trabalhar na FAO no mundo inteiro, e vários países copiaram esse sistema de segurança alimentar e nutricional do Brasil, né? E, enfim, espero que a gente tenha capacidade de refazer aí as boas políticas públicas. A Larissa? Oi, professora. Boa noite, gente. Eu queria complementar a questão que a Cris falou, né? Sobre, no começo da pandemia, eu fazia parte do MTD, que é o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos, e a gente estava fazendo a campanha, né? De doação de cestas básicas, e tinha as cestas verdes que eram fornecidas pelo MST. Mas uma questão que surgiu ao longo da distribuição das cestas era o quanto as pessoas jogavam o que estava na cesta verde fora por não saber o que achar que é mato ou qualquer outra coisa, não saber como preparar e jogar fora. E vai muito também dessa questão da falta de informação, né, da população, justamente, que é um projeto das pessoas não terem contato com um alimento agroecológico e, quando terem, não saber o que fazer, ou não saber como adquirir, e é isso. Uhum. Sim, é super importante fazer uma educação alimentar. A gente tem o guia, se vocês não conhecem, eu também vou falar para vocês dar uma pesquisada e conhecer o guia da alimentação da população brasileira. Ele é bem interessante e foi uma pesquisa feita justamente assim, para a gente não correr o risco da gourmetização, né? Porque parece que assim, para você comer saudável, aí você tem que comer um monte de coisa que você paga caro, tal, e não é bem por aí, né? Por exemplo, as punks, né? As punks são super fáceis. Vocês conhecem as punks? Todo mundo conhece? Planta alimentícia não convencional? Professora, nós Hum, temos bastante aqui. isso, então, vocês produzem, né? Sim. Pois é. Para todo lado aqui que você passa tem comida. Você olha se é comida, se é comida. Tá vendo? Que aí, gente, ó, quem não conhece, vai então lá na Guta e no Acácio para conhecer. Professora, acho que desculpa, eu não estou sem onde levantar a mãozinha aqui. E, assim, essa questão que a colega falou, né, da dificuldade, né, de comprar o necessário e tudo, eu acho que a gente parte também do que foi conversado ontem na aula, de onde vem o alimento, né, como que é todo esse processo, porque, às vezes, a gente tem a educação ali, e de achar que o alimento vem do supermercado, do mercado, só comprado, né, e muitos espaços não são utilizados para o plantio, que poderiam ser utilizados com manejo simples, com recursos locais. Então, boa parte da alimentação ser produzida pelas comunidades ali. E, às vezes, não só mas não temos espaço de terreno e tal, mas até no espaço aéreo dá para se construir alguma coisa. Então, mas a consciência em primeiro lugar, né? Que o alimento vem né, de um cultivo, de um conhecimento, de um cultivo ali ecológico ali da terra. E eu acho que isso já ajudaria bastante, né? Uhum. Essa consciência. Uhum. Sim. Só fechando um pouquinho o raciocínio aí, quando eu falei do guia, foi uma pesquisa feita sobre o que a população brasileira come e regionalmente come. Inclusive, a alimentação escolar também considero que culturalmente se come, né, nas regiões e tudo, e foi possível também a venda de produtos do agroextrativismo e tal. Então, são formas de comer que não está fora daquilo que a pessoa tem no local e que diversifica mais a alimentação, né?
Bom, eu estou aqui falando, mas eu acho que a Iracema tratou disso com vocês ontem, né? Porque a gente, da mesma maneira que a gente tem aí as commodities na agricultura estabelecidas por não mais de 5 é, cultivos, na alimentação também, né? A gente não se alimenta com mais de cinco tipos, né, de alimentos, muito baseado nos carboidratos e na proteína, né? Carne, macarrão, arroz, né? Feijão. Então, enfim, e dentro desse guia, a proposta tem outros materiais também muito legais que foram feitos de suporte para trabalhar na educação alimentar, né, nas escolas, Sistema Único de Saúde. Então, são maneiras de também as pessoas verem o que pode comer. Que alimentação é informação, né, gente? Então, precisa. Teve uma coisa que eu vi outro dia, foram entrevistar uma mulher em situação de fome, e aí a mulher falou assim: o dinheiro que eu tinha só deu para comprar um guaraná e um biscoito. Olha que pena. O único que ela tinha, ela comprou um produto sem nenhum valor nutricional, rico em sódio, afeta a saúde, e um biscoito ultraprocessado, que, enfim. Comprou Então, 2 faltam... doses de veneno. Oi? Comprou 2 doses de veneno. Pois é, né? Quando ela precisava de alimento, ela comprou 2 doses de veneno, né? Então, enfim, é uma coisa que não pode acontecer com pessoas em situação de fome, né? Mas outra experiência bacana também é a das cozinhas, das cozinhas solidárias do MTST, né? Então, são produtos também agroecológicos que eles recebem de doação, as cestas, né, que foram feitas de doação, enfim, geralmente a cesta básica, né, o pessoal fala, doa a cesta básica, tá com fome, aí vai uma cesta de ultraprocessado, né, enquanto poderia uma cesta, né, com vários tipos de alimentos e tudo que as pessoas pudessem fazer, aproveitar, enfim, temos muito trabalho ainda, né. Mais alguma questão, gente, que vocês queriam comentar? Fiquem à vontade. A Patrícia está indicando o documentário Muito Além do Peso, falando sobre os ultraprocessados, né? E com certeza, esse guia muita gente é contra ele, né? Aliás, contra várias coisas da política de alimentação, de segurança alimentar e nutricional, né? É o guia da alimentação da população brasileira, o nome. Eu não vou dizer para vocês aonde ele está na internet. Eu não vou dizer onde está, porque uma coisa que eu percebi assim que o governo tirou várias publicações da, da página deles. Eu não sei onde que está. Não sei se voltaram, mas dá para achar, sim. Bom, gente, aí eu queria conversar algumas coisas com vocês da atualidade da agroecologia. Aí nosso último ponto. Bom, pensando nos desafios da agricultura, né? Para que serve desculpa, Rosa, você estava com a mão levantada aí, quer falar? Pode falar antes de eu começar. Oi, boa Rosa. noite. Boa noite. Falando ainda sobre alimentação, eu fiquei pensando que muito do que nós compramos também desperdiçamos, né? Porque nós não temos a cultura de aproveitar talos e folhagens, e elas são muito ricas em nutrientes.
Então, assim, eu comecei a desconstruir isso, comecei a utilizar conforme fui, assim, aprendendo, até com pessoas da agricultura familiar, mas isso não é uma prática comum. E muitas vezes as pessoas recebem, mesmo as cestas do governo, né, a cesta verde, por exemplo, não só jogam o produto todo fora, como poderiam aproveitar ele todo. E a maioria da população não tem esse conhecimento, né, do aproveitamento dos talos e das sementes. Outro dia eu fiquei sabendo da semente de abacate, que eu não sabia o quanto é rico que nós podemos aproveitar. Então, tudo que vem para a gente de verde, ele é totalmente consumido e se desperdiça tudo. É isso, assim, que é uma coisa que me incomoda, que eu acho que deveria ser muito, muito mais difundido. Uhum. É isso. Sim. Não, com certeza, né? Bom, também o desperdício das coisas que também, enfim, poderiam ser utilizadas, né? E que se perdem aí por mau transporte também, ou por perda. Isso. É muito comum a gente ver perda de produção, sabe? Na agricultura familiar, inclusive. Não porque o pessoal não queira jogar fora, mas porque não tem uma logística que poderia fazer doação, sabe? Não tem como escoar aquilo. Então, são formas também que a gente precisa pensar. Agora, esse aproveitamento dos produtos 100%, isso é uma coisa muito interessante, já tem várias receitas, né? A minha crítica é que, assim, eu acho que tem que fazer o uso disso desde que você faça o uso completo do fruto, né? Porque eu já vi projeto que, assim, por exemplo, uma vez eu fui numa reunião que o pessoal estava promovendo esses usos, aí deram um suco de abacaxi para gente. Aí eu falei, agora eu quero comer o abacaxi. Aí, então, assim, eu só tomo o suco da casca do abacaxi se eu comer o abacaxi. Quem comeu o abacaxi, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ficar atento também, para você, assim, né, ter o aproveitamento integral e não destinar aquilo que você não aproveita, né, para outras populações, assim, né? Então, isso a gente tem que ter muito cuidado. Não, eu nem pensei nisso. Eu pensei em nós mesmos, aproveitarmos tudo, né? Ter essa consciência de quando nós comprarmos ou recebermos alguma coisa, nós aproveitarmos tudo. Eu não pensei em dar aquele excedente, aquilo que a gente não utiliza, não. É na nossa prática, na nossa casa, para a nossa família, né? Ter essa consciência, porque tem que ser muito difundido. Outro dia, conversando com uma moça, eu falei assim, falando de abóbora, aí ela disse assim, mas lá na roça, não sei o que, abóbora é comida de porco. Então, ela não come porque é comida de porco. É uma coisa assim, eu achei assim, um troço tão absurdo. Sim. Mas ainda tem isso. Né? Não como isso porque é comida desse bicho, não sei o quê. Não, mas Sim. parece que é uma coisa muito longe da realidade da gente, mas não é. Sim. É isso. Você sabe que aqui no México, uma coisa muito interessante, eles vendem, e eu tenho comido muito, a palma. Sabe a palma, aquela toda espinhenta Já que ouvi falar, eu na não caatinga conheço, eles dão mas pro gato? Então, sei. aí aqui eles comem muito, vários pratos e tudo, né? E aí eu estava no congresso com uma professora que ela é do Rio Grande do Norte, e aí ela trabalha com segurança alimentar e nutricional, e eu falei, poxa, lá tem, né, muito. Por que que não come? Ela falou assim, não, eles acham que é só para gado, assim, tipo, é muito desqualificante eles comerem a palma. Eles chamam nopá aqui. E você vê aí um país inteiro que é uma comida típica, assim, então é muito cultural também isso, né? Primeira vez que eu ouço também que a palma serve. Eu também não conheço, né? Mas se eu conhecer, eu vou fazer. Você tem que tirar os espinhos, né? Tira a parte mais fibrosa, pega as mais tenras,
E, aliás, eu queria fazer uma encomenda para o Acácio e para a Guta aí, se eles não tiverem para eles plantar, para a gente comer, porque aí pega as mais tenras, as menores, e aí você Aham, pedacinho e cozinha. Aí vai sair uma baba, que nem do quiabo, assim. aham. É Nós bem temos, gostoso. nós temos, professora. Temos da Tem? grande e da pequena. Ah, delícia. Então nós vamos fazer aí. Quando eu voltar, a gente vai fazer aí Professora, uma festa da eu fiz, palma. eu Obrigada. fiz, deixa eu Ah, falar aqui, peraí. Eu fiz a palma, só que, assim, foi a primeira vez que eu fiz, né? E aí foi muito interessante, porque eu me enchi todinha de espinho. Parece que os espinhos saltavam assim em mim, minha roupa ficou cheia. E eu fiz com todo cuidado. Aí eu não fiz mais, porque eu fiquei cheia de espinhos, a minha roupa, sabe? Os espinhos parece que saltavam assim em mim. Nossa. A gente tem Vou, vou, bastante aqui. vou perguntar aqui. Na semana que vem, eu vou visitar uma experiência de Nopal em campo, que eu ainda não fui. Aí eu vou perguntar como é que eles fazem para colher, para limpar, para não ter problema com espinho. Aí eu te falo. Vamos trocar Tá bom, experiências. obrigada. Aham. Pessoal, então, aqui a Nadir, professora, eu queria até saber como que ela tá, Nadir. Você tem contato com ela? Nossa, ela ajuda muito nessa discussão, inclusive isso, né? Quer dizer, ela trabalhou muito com a nutrição infantil Sim, e é mais atenta, porque as crianças comem pouco, então você tem que dar um alimento muito forte para nutrir, né? E, é. enfim, Ela ela foi tem. a idealizadora da Multimistura, a doutora Clara, ela trabalhou muito em parceria com a gente, assim, nos diálogos, nas visitas, e ela faz, assim, umas farofas ali, para muita gente ver e tal. Então, assim, uma hora com ela é muito, 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 assim, esclarecedor, principalmente para nós que estamos aqui e nós vamos multiplicar esse conhecimento, né, de alguma forma, nos territórios mesmo. Então, assim, eu tenho contato com ela, eu acho que ela, se a gente tiver um espaço para ela vir, aí participar com a gente uma hora, alguma coisa assim, ela tem certeza que vem, sabe? Sim, vamos combinar isso, que eu acho que é super legal mesmo, valorizar o trabalho dela, e ela é muito solista, né? Ela sempre tá junto, sempre E quando a gente outra que é convidou, o ela Nono teve. Madeira, né? O Nono Madeira, que Aham. ele pode também, com relação às punks, também trazer muita coisa. E Isso, a gente pode visitar a Embrapa também, pensar nisso, né? Eu levo meus estudantes de extensão rural lá na área do nono, na Embrapa. Vamos, anota aí, depois lembra e no módulo agroecologia a gente já tem bastante ideia, ó. Vamos botar em prática. Gente, são 10 para as 9. Eu só queria, assim, abordar o último ponto que eu acho importante com vocês e que eu vou querer tratar muito com vocês no módulo agroecologia, é, que é uma questão que também a gente tem muito presente, que é a da escala na agroecologia, né? Então, ninguém pergunta por que que a Revolução Verde não deu conta de acabar com a fome, mas todo mundo pergunta como é que a agroecologia vai dar conta da fome, né? Então, é um pouco assim, como é que a gente aumenta a escala da agroecologia sem pensar na escala que a gente conhece do monocultivo, do agronegócio que a gente tem no Brasil, né? Então, é um aumento de escala pela inserção cada vez maior de agricultores, via uma reforma agrária, né? Então, é esse o caminho. Então, tem uma discussão que a gente tem feito, que é da agroecologia política. E aí, tanto pensando a perspectiva do Estado, das políticas públicas, quanto dos movimentos sociais, né? A gente sabe que, uma vez encampado a agroecologia, o MST conseguiu dar uma escala fenomenal, né? Então, quer dizer, é claro que né, uma incidência que o movimento tem sobre as políticas públicas e que é fundamental, mas também é força organizativa, né? Então,
o processo de organização, ele não pode ser desconsiderado. Então, como que a gente ganha escala, né? Então, essa valorização do que a gente pode considerar da organização política, que grupo você faz parte, né? Que agenda de sociedade você defende, como é que essa organização impacta para essas questões que nós discutimos aqui, do combate à fome, de uma produção sustentável, de uma transição agroecológica, ou, como eu falei, né, se a gente pensar da perspectiva da agroecologia política, da transformação agroecológica ou da transformação dos sistemas alimentares, né? Então, a gente tem aí um viés muito forte daquilo que são os movimentos sociais, né, a organização, e como a gente interage aí, e das políticas públicas. Então, são questões que a gente precisa estar sempre trazendo para pensar essas experiências, né? Como é que, não vai dar tempo aqui da gente discutir metodologias, mas eu acho que antes até do módulo de agroecologia, eu acho que a gente precisa tratar disso, a gente pensa aí, sei lá, um momento extra ou dentro de algum dos módulos, mas como é que a gente faz, por exemplo, nessa escala, para incentivar metodologias como a do camponês a camponês, né? Que a gente vê em vários países da América Latina. Cuba fez uma revolução agroecológica, né? Cuba tinha um sistema produtivo totalmente dependente. Quando você tem o período especial da dissolução da União Soviética, você precisa fazer uma transformação do seu sistema produtivo, né? Então, Cuba deu uma guinada muito forte nisso, né? Com a metodologia camponês a camponês, que passa a envolver 100 mil agricultores nessa experiência, né? Nessa transição, enfim, com políticas públicas, né? De manejo ecológico de pragas e várias coisas assim que vão apoiar essas experiências. Então, enfim, nós temos a sistematização de experiências, que tira da visibilidade, né? Porque para você trocar, você precisa conhecer. Então, conhecendo essas experiências, dando visibilidade a essas experiências, como é que elas dialogam com outras. Então, são formas, né, que a gente vai tendo de ampliar a escala a partir de uma formação de sujeitos, né, das pessoas assumindo aí o seu protagonismo, criando sinergias, que vão impactar, né, na sua qualidade de vida e tal. Então, isso é uma coisa fundamental. E dentro dessa questão da agroecologia política, a gente também tem que pensar a agroecologia a partir do território, né? Então, entendendo o território como disputa. Então, quando a gente fala, né, da Revolução dos Baldinhos aí, que nem teve lá em Florianópolis, né? Qual a perspectiva da gente ter uma cidade participando dessa revolução agroecológica? Porque ela não é do campo, né? E ela não é da cidade, então ela é do território, né? Essa integração campo-cidade que a gente tem. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a cidade plantando ali a sua agricultura urbana, plantando nos seus espaços, a gente também precisa de uma reforma agrária, né? Então, não é um ou outro, né? Então, que tipo de sociedade a gente quer que possibilita essa integração campo-cidade, né? Não de forma dicotômica, né? Não num status entre cidade e campo, né? Onde a cidade determina muito das condições do campo, mas a cidade pensada, né, a partir dessa perspectiva mais de território, da onde se produz o alimento, né, da onde vem o alimento da cidade, e a cidade se comprometer com isso da mesma maneira
que o campo. Então, quando a gente vai pensar políticas públicas, né, a gente já viu na agroecologia que a intersetorialidade das políticas públicas ela é fundamental. Então, quem está pensando cidade tem que estar fazendo a discussão da agroecologia, né? Quem está pensando a questão agrária, né, está preocupado está preocupado não, ou tem atribuição, né, da regularização fundiária, tem que estar nessa discussão. Quem está na saúde, na parte da alimentação, até isso reflete um pouco na formação desse Ministério da Agricultura Familiar e Alimentação Saudável, né? Porque qual que é o propósito da agricultura? É esse, é a geração de alimento saudável. E dentro disso, como é que a gente cria uma intersetorialidade que vai dar, de fato, soluções para os problemas que a gente tem no campo ou na cidade, né? Então, nessa perspectiva, vários estudos têm surgido, várias críticas, né? Inclusive nessa discussão da autonomia, quer dizer, se você for pegar, de novo, né, o exemplo da Feira da Ponta Norte, até o pessoal falou uma coisa engraçada, falou assim, aqui é o liberalismo total, né, o Paulo Guedes ia adorar, porque não tem Estado. Porque foram os moradores e os agricultores que se viraram ali para fazer a feira, né? E não tem política pública, não tem nada nenhuma presença do Estado que beneficie aquela experiência. Mas, enfim, para ela tomar escala, dá para ela seguir daquele jeito? Ou aquele jeito foi um jeito piloto que se deu para dar algumas respostas imediatas, né? Então, a minha hipótese é que não existe um processo de política pública sem a ação pública, Estado, sociedade, né? Então, não adianta só você ter a organização social, você não vai ampliar a escala, e não adianta você só ter participação, política pública sem a participação social. Então, são um pouco que, dentro da ação pública, são dois lados, né? Aí da mesma moeda, né? Que tem que andar junto. E dentro disso, vários desenhos que a gente vai fazendo, vai olhando, né? Se a gente pegar a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, ela foi desmantelada a nível nacional, e aí vários estados, né, nós fizemos até uma pesquisa, tem um livro que a gente publicou trazendo esses dados, vários estados também implementaram uma política estadual. E se você for ver, muito deles, essa política foi implementada por uma pressão social, por uma pressão dos movimentos sociais, né? Então, é como que o Estado vai se conformando dentro daquela demanda e vai dando as respostas que são necessárias, né? Então, isso também, essa parte da organização social, ela é fundamental nesse aumento de escala da agroecologia, né? Então, é um tema que está bem em discussão, né? E aí todas as políticas que vão ter interface, elas vão estar muito pautadas a isso, né? Com a questão dessa alimentação saudável, com a questão das mudanças climáticas também, né? São os grandes temas que têm pautado aí esse desenho de políticas públicas. Eu não sei se vocês têm mais alguma questão que gostariam de colocar. Professora, eu gostaria de agradecer a sua aula, e, assim, estou encantada mesmo, e, assim, você começou trazendo a agroecologia dentro de uma perspectiva ancestral, né, de sistema de produção, né, e a agroecologia como, assim, trazendo e abraçando todos esses estilos. Falou de etapas, né, de transição, que era uma coisa que eu tinha dificuldade, assim, de sintetizar, porque a minha formação na graduação foi agroecologia, mas, assim, parece que aos poucos eu vou me elucidando algumas coisas, assim. E na sua aula, achei muito interessante essa conversa rápida sobre transição,
A presença da espiritualidade na transição agroecológica ficou uma interrogação para todos nós aí, quem sabe a gente retome, né, esse assunto. Então, integrou muita coisa numa aula só, e para mim eu já estou com rumos aqui, para mim, nesse sentido. Estou feliz mesmo, muito grata. Uhum. Eu que agradeço, Nadia, agradeço aí vocês pela atenção. Eu queria, assim, dar uns recadinhos que eu já dei, queria reforçar. Nós vamos ter para o ano que vem, vai ser de 20 de novembro, 20 a 25 de novembro, se não me engano, o Congresso Brasileiro de Agroecologia. Então, para as pessoas que vão estar mais envolvidas em projetos nessa interface, pensar nessa aí, já se agendar, né, para a gente participar. E a professora Nina, que vocês já conheceram, eu e a Bárbara, que é uma professora, uma pedagoga, pós-graduanda na UNB, a gente vai fazer um curso de escrita acadêmica a partir da sistematização de experiências também, ano que vem. Então, vai ser remoto, desde que as pessoas estejam em algumas experiências que podem ser sistematizadas, né? Então, aí eu vou divulgar para vocês também, nós vamos fazer ano que vem isso. E a gente está querendo fazer um pré-CBA, um pré-Congresso Brasileiro de Agroecologia da região Centro-Oeste. Então, nós não sabemos direito ainda como é que vai ser, mas a ideia é a gente já estamos começando a conversar sobre isso, e aí nós vamos querer fazer, bem provavelmente na UNB, né? Aí eu também vou cutucar vocês aí para vocês ajudarem nessa empreitada, tá bom? É uma agenda que a gente tem que vai ser bem importante pro ano que vem. E vai ser no Rio de Janeiro, falei, né? No Rio de Janeiro, o congresso. Ah, que legal. O Chico está falando aqui que vai ter oficina de escrita no encontro. Gente, eu espero que vocês consigam ir lá, porque é uma baita oportunidade no Quilombo Mesquita, né? Quem não conhece, é, é dia 17, né? Quem puder ir, não deixa de ir, tá, gente? Eu vi lá a professora Lisa falando bastante. Curtam o Instagram aqui, já curti lá. Vou estar acompanhando à distância vocês nessa atividade aí, que vai ser muito legal, né? A primeira de muitas, espero, porque vai ser bem informativo. Bom, gente, o que eu tinha para falar é isso. Quem quiser falar aí, pode falar. Quem quer finalizar aí a aula, fazer algum comentário, está aberto. Está faltando a espiritualidade na agroecologia. É. Tá faltando mesmo. Não, a resposta da sua pergunta. Tá faltando, sim. Eu vou pôr um texto para vocês, que é do Vitor Toledo, vocês já devem conhecer por aquela Memória Biocultural, não sei se vocês já viram esse livro, e ele está escrevendo sobre espiritualidade. Eu vou postar depois ali para. Tem um monte de material que eu quero postar para vocês, tem a ver com as aulas de ontem. Aí, a hora que eu tiver um tempinho, eu coloco lá no grupo para vocês verem. E aí ele está falando isso, né? Considerando essa questão da espiritualidade, tudo. Uma coisa que a gente precisa perceber, né? Precisa ver. A gente quer ver só os processos produtivos, pensar no preço, na logística, mas enfim, tem várias questões É aí interessante que as pessoas não falam mesmo, né? E aí acaba pegando só a parte material e não fica conhecendo a espiritualidade. Sim.
ou mesmo a parte cultural, né? Enfim, não entende muito todo o processo que envolve, né, os sistemas produtivos, que é muito mais complexo, a teoria da complexidade, né, que a gente Sim. trabalha em ecologia. A gente não gosta de coisa fácil, não. Essa coisa difícil. A gente tem mais pergunta que resposta, sempre. Mas é isso, pessoal. Mais alguma questão? Alguém quer fazer mais alguma consideração? Tá tudo ok? De boa? É isso, então. Vamos nos despedir. Desejo aí um bom estudo para vocês e a gente vai se ver, né, mais detidamente para estudar agroecologia no módulo específico para isso, né, onde a gente vai poder aprofundar. Claro que a gente vai estar acompanhando em todos os módulos, né, nós vamos ter interface o tempo todo, mas pensar mais assim do estudo mesmo vai ser no módulo no segundo semestre, tá bom? Gente, valeu, um abração para vocês, aí já são 9h10, né? Aqui eu ainda tô às 6 da tarde. Então, olha, um abração. Abraço para todo Cuidem. mundo. Obrigada pela companhia. Em té.